Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 16 perguntas bíblicas de nível médio e difícil. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Quem foi responsável pela morte do rei Josias durante uma batalha? Alternativa A, Joabe. Alternativa B, Gideão. Alternativa C, Benaia. Alternativa D, Faraó Neco. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Faraó Neco. Em 2 Reis capítulo 23 e versículo 29 está escrito: Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro. E Faraó Neco o matou em Megido, logo que o viu. Pergunta de número 2. Qual homem canhoto foi escolhido por Deus para liderar os israelitas na libertação do domínio moabita? Alternativa A, Eude. Alternativa B, Jefité. Alternativa C, Otniel. Alternativa D, Sansão. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Eude. Em Juízes capítulo 3 e versículo 15 está escrito: Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou-lhes um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto, e por seu intermédio, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei de Moabe. Pergunta de número 3. Antes de Jacó ter sua experiência espiritual em Betel, como a cidade era chamada? Alternativa A, Lua. Alternativa B, Luz. Alternativa C, Rocha. Alternativa D, Hebron. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Luz. Em Gênesis capítulo 28 e versículo 19 está escrito: E chamou aquele lugar Betel, porém o nome da cidade antes era Luz. Pergunta de número 4. Quantos talentos de prata Anum e os amonitas enviaram para Davi na esperança de alugarem carros e cavaleiros de outras regiões? Alternativa A, 9.000. Alternativa B, 5.000. Alternativa C, 1.000. Alternativa D, 8.000. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, 1.000. Em 1 Crônicas capítulo 19 e versículo 6 está escrito: Vendo os amonitas que se tinham feito odiosos para com Davi, Anum e os amonitas enviaram 1.000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros de Mesopotâmia, de Aram-Acá e de Zobá. Pergunta de número 5. Onde os filisteus colocaram a Arca da Aliança após capturá-la dos israelitas? Alternativa A, em uma caverna. Alternativa B, no acampamento. Alternativa C, no Monte Sagrado. Alternativa D, na casa de Dagom. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, na casa de Dagom. Em 1 Samuel capítulo 5 e versículo 2 está escrito: Então os filisteus tomaram a arca de Deus e a introduziram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Pergunta de número 6. Para quais deuses pagãos Salomão construiu altares? Alternativa A, Quemós e Moloque. Alternativa B, Dagom e Quemós. Alternativa C, Amon e Moloque. Alternativa D, Baal e Astarote. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Quemós e Moloque. Em 1 Reis capítulo 11 versículo 7 está escrito: Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos Moabitas, sobre monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, abominação dos Amonitas. Pergunta de número 7. Qual foi o rei de Judá que assumiu o trono com a idade de apenas 8 anos? Alternativa A, Joás. Alternativa B, Josias. Alternativa C, Jeorão. Alternativa D, Jeroboão. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Josias. Em 2 Reis capítulo 22 e versículo 1 está escrito: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gidida, filha de Adaías, de Boscate.
Pergunta de número 8. Por quantos anos Jacó concordou trabalhar para Labão em troca da mão de Raquel em casamento? Alternativa A, 2 anos. Alternativa B, 3 anos. Alternativa C, 7 anos. Alternativa D, 5 anos. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, 7 anos. Em Gênesis capítulo 29 versos 18 ao 19 está escrito: Jacó, porquanto amava Raquel, disse: 7 anos te servirei para ter a Raquel, tua filha mais moça. Respondeu Labão: melhor é que eu a dê a ti do que a outro, fica comigo. Pergunta de número 9. Quantas asas tinham cada um dos serafins que Isaías viu em sua visão? Alternativa A, 6 asas. Alternativa B, 10 asas. Alternativa C, 12 asas. Alternativa D, 14 asas. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, 6 asas. Em Isaías capítulo 6 e versículo 2 está escrito: ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés e com 2 voava. Pergunta de número 10. Quem decidiu atacar Israel enquanto o profeta Samuel estava oferecendo um sacrifício a Deus? Alternativa A, os filisteus. Alternativa B, os amonitas. Alternativa C, os moabitas. Alternativa D, os amalequitas. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, os filisteus. Em 1 Samuel capítulo 7 versículo 10 está escrito: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Pergunta de número 11. Quem foi responsável por matar Sofaque, o chefe do exército sírio? Alternativa A, Abisai. Alternativa B, Joabe. Alternativa C, Azael. Alternativa D, Davi. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Davi. Em 1 Crônicas capítulo 19 versículo 18 está escrito: mas os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou deles os homens de 7.000 carros, e 40.000 homens da infantaria. Matou também Sofaque, chefe do exército. Pergunta de número 12. Qual era o nome da irmã de Raquel que tinha os olhos enfermos? Alternativa A, Sara. Alternativa B, Diná. Alternativa C, Leia. Alternativa D, Agar. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Leia. Em Gênesis capítulo 29 versículo 17 está escrito: Leia tinha os olhos enfermos, enquanto que Raquel era formosa de porte e de semblante. Pergunta de número 13. Qual rei de Judá, filho de Acasias, assumiu o trono com apenas 7 anos de idade? Alternativa A, Acais. Alternativa B, Joás. Alternativa C, Roboão. Alternativa D, Ezequiel. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Joás. Em 2 Reis capítulo 11 versículo 21 está escrito: Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Pergunta de número 14. Quem foi responsável por matar o homem com 24 dedos depois de insultar a Israel? Alternativa A, Abner. Alternativa B, Caleb. Alternativa C, Amasa. Alternativa D, Jonatas. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Jonatas. Em 1 Crônicas capítulo 20 versos 6 ao 7 está escrito: houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante. Tendo ele insultado a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Pergunta de número 15. Qual nome Leia deu ao seu primogênito expressando sua esperança de que seu marido Jacó a amaria mais? Alternativa A, Gade. Alternativa B, Ruben. Alternativa C, Naftali. Alternativa D, Benjamim. Tempo na tela.
Acertou quem escolheu a alternativa B, Ruben. Em Gênesis capítulo 29, versículo 32 está escrito: E Leia concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: Porque o Senhor atendeu à minha aflição, agora me amará meu marido. Pergunta de número 16. Qual juiz enviado por Deus convocou os israelitas à batalha contra os moabitas tocando a trombeta na região montanhosa de Efraim? Alternativa A, Eude. Alternativa B, Elom. Alternativa C, Otniel. Alternativa D, Abidom. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Eude. Em Juízes capítulo 3 e versos 26 ao 27 está escrito: Eude escapou enquanto eles se demoravam e, tendo passado pelas imagens de escultura, chegou a Seirá. E assim que chegou, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel, com ele à frente, desceram das montanhas. Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.